Salve Jorge, Eduardo Jorge, presidente. O papo reto de hoje com Eduardo Jorge, candidato a presidente pelo Partido Verde, é muito especial. Eduardo esteve hoje em Brasília, junto com o Greenpeace e com o Chico Ita, que é um ambientalista de 4 costados. E o que vocês foram fazer em Brasília hoje, Eduardo? Boa noite a todos. Boa noite, Ricardo. São dois Ricardo agora. Ricardo Baitello, que é o coordenador do Greenpeace para as questões das energias. Limpas e sujas, né? Exatamente. Entende de todas as energias. Então essa ideia, Ricardo, surgiu do contato que nós tivemos com o Greenpeace, que ele nos apresentou uma pauta, está sendo apresentada a todos os candidatos, sobre a questão da matriz energética brasileira, e também do encontro que o Chico Ita, que ele é uma liderança da Coalizão por um Brasil Livre das Usinas Nucleares, realizou na Universidade de Brasília, 15 dias atrás, um debate sobre energias renováveis e as sujas também. Então, dessa conversa com o nosso amigo Chico Ita, com o Ricardo Baitello, do Greenpeace, e com o nosso programa do PV, surgiu essa ideia de procurarmos a presidenta Dilma e o embaixador alemão. Para quê? Aqui são os dois ofícios que nós protocolamos hoje. Deixa eu mostrar aqui no detalhe, ó. Mais um pouquinho aqui. Pode ir conversando aí que eu vou mostrar no detalhe. Os dois ofícios foram protocolados hoje pela Coalizão do Brasil Livre da Energia Nuclear, por nós, do Partido Verde, e pelo Greenpeace. Esses ofícios pedem uma audiência para essas entidades com a presidenta e com o embaixador alemão. Para quê? 3 questões nós estamos pedindo para conversar com eles. Primeiro, nós queremos discutir a segurança, os protocolos de segurança que hoje estão orientando o Angra 1 e Angra 2, que as informações que nós temos são protocolos muito antigos, não foram atualizados, como estão sendo em outros países que ainda mantêm usinas nucleares, depois dos acidentes que aconteceram na Europa, no Japão, os protocolos de segurança ficaram muito mais severos. E nós estamos com protocolos, aparentemente, de 30 anos atrás, num local como aquele, na praia, perto do Rio de Janeiro. Segunda coisa, nós constatamos que esse acordo Brasil Nuclear, que foi assinado ainda pelo presidente general Ernesto Geisel, em 1975, portanto é uma herança da ditadura militar, Exato. 40 anos de acordo e 50 anos de ditadura militar. Essa é uma das heranças que ainda não foi bem discutida. A ideia nossa é que esse ano, que é o ano agora, dia 18 de novembro, é a possibilidade do Brasil denunciar o acordo, com 1 ano de antecedência para a Alemanha, para suspender esse acordo. Porque foi um acordo que o Brasil gastou muito, o resultado é pífio, perigoso, inseguro. Então não tem porquê, do nosso ponto de vista, o Brasil perder essa oportunidade de denunciar o contrato agora em 18 de novembro. Tem que denunciar agora. Por isso que você pede com alguma antecedência para poder negociar. Não, isso é do contrato. Eu tenho que denunciar com 1 ano de antecedência. Caso contrário, ele vai ser renovado automaticamente mais uma vez. Nós vamos ficar pendurados em um contrato totalmente obsoleto. Enquanto a Alemanha está desativando todas as usinas dela, a gente está aqui sustentando essas usinas obsoletas até construir uma outra nova. O Partido Verde alemão pode ajudar, né? O Partido Verde tem ajudado nisso, tem discutido isso. Isso foi proposto há 5 anos atrás, quando houve a última renovação. O Partido Verde alemão propôs isso. Forte, né? E a Alemanha chegou a propor isso para a gente. O Brasil é que não quis. E continuou com esse acordo por mais 5 anos. Então essa nova oportunidade é agora. Se a presidenta Dilma não denunciar, essa herança ela vai deixar para o seu sucessor. Um contrato obsoleto obrigatoriamente, porque perdeu 1 ano. E o terceiro elemento, que é uma coisa muito importante, é que como nós do PV, o Greenpeace e a coalizão da Brasil Livre da Energia Nuclear, temos uma convergência, vamos dizer assim, muito grande em relação à importância da energia solar. Então nós estamos propondo para o Brasil e para a Alemanha, e vamos trocar esse acordo obsoleto, perigoso, ineficaz, por um outro acordo estrategicamente importante, que é um acordo entre o Brasil e a Alemanha para desenvolver, introduzir com mais rapidez a energia solar no Brasil, fazer pesquisa, daqui do Brasil expandir para a América do Sul, ajudar a África daqui do Brasil, ou seja, uma parceria entre o Brasil e a Alemanha, que vai colocar esses dois parceiros
A Alemanha já está investindo muito nisso, mas junto com o Brasil, que tem um potencial muito maior do que ela, lógico. esses dois juntos poderão disputar com a China e com os Estados Unidos nos próximos 10, 15 anos. E mudar a matriz energética aos poucos. Exato. Né? Então é uma espécie de... O Brasil e a Alemanha, juntos, podem ficar como os campeões mundiais da energia solar nos próximos 10, 15 anos. Então esse é o objetivo dessa conversa que nós estamos esperando agora, que a presidenta marque essa audiência para nos receber e o embaixador alemão. O embaixador alemão está sendo trocado, vai vir um outro, mas o pessoal lá já está pedindo que nós vamos ser recebidos por ele. Muito bem. Ricardo, como é que o Greenpeace, ao assinar, junto com o Eduardo Jorge e com o Chico Whittaker, esse documento, qual é o objetivo de vocês em relação a essa substituição da fonte energética brasileira? Bom, a nossa ideia, a gente tem uma campanha contra a energia nuclear há muito tempo, internacionalmente. A fundação do Greenpeace vem desse tipo de luta há mais de 40 anos. No Brasil também há mais de 20 anos. E a gente está tentando ser exatamente coerente, inclusive com a Alemanha, que percebeu, muito antes de Fukushima, já planejava desativar seus reatores, né, antes do final da vida útil e investir mais em energia solar. E é o que eles têm feito. A Alemanha é número 1 hoje em energia solar. E faz todo sentido a gente... E olha que lá não tem muito sol, né? Exatamente. Santa Catarina é o estado brasileiro com menor radiação solar e tem um número mais positivo do que o melhor ponto da Alemanha. Olha. Então não existe um local no Brasil que você pode dizer que não está apto para sol. Então, Pelo que eu posso estar errado, mas o que eu soube é que no Brasil, na matriz energética brasileira, a solar é 0,01%. Ela lutou para aí. chegar nesse ponto, né? Aí. A matriz ela cresceu, está crescendo muito rapidamente. A gente instalou um sistema no telhado do escritório do Greenpeace, foi um dos 10 primeiros em São Paulo? do Brasil. E hoje são 164 sistemas. Então Como é que é? muito comparado ao nada, mas a gente tem um longo caminho, a gente vai conseguir chegar. Esse com sistema certeza, ele mede né? o quê, Ricardo? Esse sistema que vocês colocaram? O sistema atende a mais ou menos 20% da nossa energia, mas sim, recentemente a gente captação. instalou outro no nosso escritório de Manaus e deve ampliar o de São Perfeito. Paulo. Então hoje um exemplo, né? o preço caiu 100 vezes no mundo nos últimos 40 anos e aqui no Brasil caiu 4 vezes nos últimos 5 anos. Tem muita Então coisa para mudar. ela né? deve se tornar a energia mais barata de todas. Hoje ela é viável quando a gente compara a tarifa de uma concessionária ou outras energias mais caras como a nuclear ou gás natural, mas ela deve se tornar com certeza a energia mais barata de todas e todos os argumentos contra a solar vão cair. Só para você saber, aqui no telhado também tem, viu? Aqui no nosso telhado também Você tem. deve ter o aquecimento de água. Não. Não, é fotovoltaico mesmo? É fotovoltaico. O Ricardo está na vanguarda, então. Pois é, elas são complementares, né? Isso As aí, duas ultimamente, Ricardo, eu tenho visto isso, né, porque o PV quer ser o partido campeão da energia solar, e nosso programa isso está, e eu tenho visto a quantidade de feiras sobre esse assunto. Semana passada teve uma feira grande aqui em São Paulo, essas 2 publicações eu trouxe de lá, era sobre aquecimento de água com energia solar e de fotovoltaica também. 2 revistas, esse é o primeiro lançamento de um jornal só de energia solar, Olha só aí. essa outra também aqui. Então, Essa tendência é crescer muito esse mercado, né? Crescer muito. Essa semana, agora, hoje, quarta-feira, aqui em São Paulo, começou uma feira só sobre carros elétricos. É verdade. Uma feira que vai de quarta até domingo, sábado, né? Lá ali no Expo Center Norte, Isso. só sobre vários tipos de carros elétricos. Portanto, Veículos elétricos. Veículos elétricos, carros, caminhonetes. Então, essa questão da energia solar, às vezes, nosso pessoal lá de Brasília, da presidência, há pouco tempo atrás, falou que isso era energia de boutique. Ou seja, é uma coisa sem nenhum valor. É uma miopia total. Essa energia solar é uma coisa do futuro, mas é um futuro quase presente. Quem não correr agora vai ficar totalmente para trás. Totalmente para trás. Então, a gravidade que o PV diagnostica na matriz energética brasileira é que ela é relativamente mais limpa em relação à média mundial. Só que ela está andando na contramão. Enquanto os outros países, Alemanha, Suécia, estão limpando a matriz energética, o Brasil está sujando a matriz energética. É que não dá então, essa é a preocupação nossa, né? Inclusive, Ricardo, eu vou ter que sair para um percurso que eu adoro, que é no Nordeste e no Norte, né? Eu vou sair daqui correndo para pegar o avião em Guarulhos daqui a pouco.
Mas você não deixe de falar com o Ricardo Baitello, porque o Greenpeace acabou de publicar um estudo que é a Revolução Energética, que é um caderno fantástico, que eu recomendo. Você dá o endereço de como a pessoa entrar. É um estudo muito, muito sério feito aqui no Brasil sobre o potencial das energias limpas e o prejuízo das sujas, né? Como o pré-sal, né? E ele sempre faz umas coisas muito didáticas, técnicas, com dados exaustivos, ele vai falar isso com você. Mas também não pode deixar de aproveitar a presença dele para analisar esse tema que está, vamos dizer assim, polarizando, empolgando os debates, que é o pré-sal. O pré-sal é ou não é a redenção da lavoura brasileira, né? Então não deixe... Não, com certeza. Como a gente do PV é o único partido naquele set dos debates que não acredita nessa lorota, né? Que o pré-sal é a redenção da lavoura, e eu, infelizmente, não vou estar aqui para ouvir os ensinamentos dele e aprender mais ainda, mas não deixe de aproveitar isso. Com certeza, Eduardo. Porque eles têm clareza, o Greenpeace tem clareza e dados também sobre esse assunto. Com certeza. Energia solar, pré-sal. Vamos aproveitar aqui a conversa com o Ricardo, que ele é um especialista do Greenpeace nessas coisas. E quando o Greenpeace estuda, ele estuda mesmo. E né? essa sua viagem, você vai para onde? Você vai para Alagoas? Eu vou sair agora, de noite, vou chegar de madrugada em Alagoas. De Alagoas vou para Belém do Pará. Opa! De Belém do Pará eu vou para o Rio Grande do Norte, mais precisamente para Mossoró. Mossoró. E de Mossoró eu vou para João Pessoa e volto para cá, para São Paulo, na terça-feira. Então, João Pessoa que tem uma importância muito grande na sua vida, né? Para mim tem, que é as duas cidades onde mais vivi fora de São Paulo, vivi mais em São Paulo. Isso. Mas as duas outras foram Salvador, que eu nasci, e João Pessoa, que eu me criei. Então, João Pessoa, eu não posso deixar de voltar lá agora. Então, eu terça-feira, só volto aqui agora em São Paulo, terça-feira. Terça-feira. Perfeito. Eduardo, mas o nosso programa continua. Lógico. No sábado vai ter outros convidados nossos aqui discutindo, está tudo certo. Tudo certo. Tá Sábado tudo vem para cá o Pena, que é presidente do Partido Verde, e vem o Cacá Verá, uma figura, uma pessoa especial, que é candidato ao Senado aqui por São Paulo, pelo Partido Verde. Mas vamos... Não está na hora, viu? Não está? Faltam 2 minutos. Eu tenho que ir porque a gente nunca sabe quando é que consegue chegar em Guarulhos, né? Bom. Então, infelizmente, eu não vou poder assistir, participar e aprender mais ainda. Mas nós vamos estar aqui aprendendo, mas pode deixar. Aqui a gente está falando para o Brasil todo, Ricardo. Vocês sabem disso, né? E você, a sua presença aqui para a gente é preciosa. Com certeza. E a gente que agradece, né, o convite. Imagine. Eduardo, boa viagem. Maravilha. Boa viagem. Boa viagem. Tchau. Tchau. Eu vou levar minhas revistas. Faça isso. E olha, já o papel que eu pedi aí para escanear, é o seguinte, Ricardo. Eu vou pedir para o André Rossi, vem aqui para a bancada. O André Rossi, ele é um especialista em análise de mídias sociais, de redes sociais, particularmente voltado para a política. Então, deve estar estourando aí muita pergunta, pelo Twitter e pelo Facebook sobre a tua presença aqui, tá certo? Maravilha. Tem alguma pergunta aí já? Ou aqui o pessoal? Vamos lá, você tem alguma aí? Então a gente vai começar. Tem uma voltada aqui. O internauta pergunta com relação aos incentivos para a compra de veículos movidos a combustíveis alternativos e se existe algum programa governamental que você apoia, alguma coisa que você pense que poderia auxiliar a esse tipo de compra? E como é que você vê essa questão também? Olha, hoje, infelizmente, a gente está num estágio bem preliminar para, poderia dizer, alternativos a gente vai chamar de carro elétrico, por exemplo, né? Eu acho que tem algumas divisões. A gente tem o setor dos biocombustíveis, etanol e biodiesel, que já está aí há um bom tempo. Esses têm alguns tipos de incentivos, desde a mistura do etanol na gasolina ou a mistura de biodiesel no diesel, que foi inclusive aprovada essa semana. Mas em relação a veículos elétricos, a gente ainda está no 0 a 0. A gente ainda não tem, não tem praticamente nenhuma venda desse tipo de veículo, só um ou outro importado, porque ele ainda compete diretamente com o etanol. Acho que a gente ainda teria que, até talvez respondendo além, acho que a alternativa melhor seria a gente ter um veículo híbrido elétrico e etanol, que seria uma das coisas ideais. Eu assisti um filme há um tempo atrás, é um filme que ele fez, lógico, que diz que há mais de 60 anos foi construído o primeiro carro elétrico. É uma tecnologia que se domina há muitos anos, mas
por pressão da indústria do petróleo. Esse carro nunca foi produzido em série, foi abandonado e o petróleo lá emitindo gases carbônicos, congestionando a nossa atmosfera com os gases de efeito estufa. O Greenpeace, que é uma ONG guerreira, batalhadora, que existe no mundo todo, que fica dentro dos navios, que intercepta, que batalha, que vai atrás. Como é que é a postura de vocês sobre essa questão da produção do carro elétrico? Como é que vocês veem? Olha, a gente vê realmente o que a gente observou nas últimas décadas. A indústria do petróleo, ela sempre esteve, acho que, em outro ponto, em termos de poder econômico, até em termos de subsídio. Você ainda hoje tem grandes subsídios aí para as energias fósseis, mesmo em comparação às energias limpas. Então, quando a gente teve os grandes choques do petróleo no final dos anos 70 e começo dos 80, foram dois momentos em que as renováveis se desenvolveram muito nos Estados Unidos e no mundo. Ou seja, na hora do aperto você consegue desenvolver, direcionar um pouquinho de prioridade para essas fontes. E eu acho que esse é o momento agora também. Talvez o mundo ainda não tenha percebido o tamanho da nossa missão em reduzir a emissão de gases de efeito estufa. A gente está crescendo com eólica, com solar, com outras fontes, mas a gente deveria ir mais rapidamente. Agora, voltando à questão do carro elétrico, hoje a gente está superando algumas dificuldades que a gente tinha ali no começo em relação à autonomia, em relação a custo. Tudo isso vem com a escala da fabricação, mas é claro que vem com a vontade política também. Então, por exemplo, na Califórnia você tem rebates ou incentivos para as pessoas poderem comprar veículos elétricos. A Califórnia é hoje onde mais se comercializa, vende, enfim, veículo elétrico no mundo. Eu não tenho o número exato, essa informação, mas eu sei que eles têm um rebate de mais ou menos 30% a 40% do preço do carro elétrico. Então ele consegue sair a $17 mil, que é o preço de um carro praticamente popular aqui no Brasil. Junto a isso você tem os incentivos para a produção de energia solar no telhado. E a pessoa consegue reduzir boa parte da sua conta de luz, né, gerando energia solar e abastecendo o seu carro elétrico. Ela consegue praticamente eliminar a gasolina. Então, esse é o tipo de raciocínio que a gente pode aplicar no mundo inteiro. Ricardo, esses números eles me provocam uma curiosidade muito grande. Sobre o pré-sal, eu às vezes fico pensando, quanto que está se investindo no pré-sal? Bilhões, tudo é bilhões de reais, bilhões de dólares. Será que esses bilhões de reais, bilhões de dólares que são investidos no pré-sal, vamos supor que eles estivessem sendo investidos em energia de fonte eólica ou mesmo solar? Como é que é essa relação, essa proporção? O estudo de vocês fala sobre isso? O Revolução Energética é um estudo que a gente faz projetando a matriz de energia do Brasil de hoje até 2050. Então a gente tem trabalhado com isso já há algum tempo. Essa é a terceira versão do estudo. E é a primeira vez que a gente não fala só de eletricidade, que a gente está falando da matriz de energia, ou seja, consumo de energia na indústria e consumo de combustíveis no setor de transportes. Então, com isso, a gente conseguiu mensurar qual é o tamanho da dependência que a gente ainda tem para petróleo, como a gente vai minimizar isso. Então, é claro que a gente ainda tem uma transição, ainda tem um longo caminho até conseguir fazer essa transição para uma matriz totalmente limpa, né? Então, não diria nem nos veículos a passeio, mas mais no setor de cargas, aviação, enfim, navegação. Mas, de qualquer maneira, esses números do pré-sal estão vindo um pouco enviesados, né? Em primeiro lugar, o plano decenal do governo, ele coloca todos os ovos na mesma cesta, né? Ele diz que de mais de R$1 trilhão, que é o investimento total no setor de energia, o governo quer colocar 75% de tudo isso em petróleo e gás. E só 5% em biocombustíveis e 3% em energias renováveis limpas, que seriam eólica, solar e biomassa. Ou seja, tem um desequilíbrio muito grande aí de 10-1, né, do que vai ser investido para petróleo e gás e do que poderia ser investido no outro lado, que é biocombustíveis e renováveis, né? Perfeito. Então, a gente deveria estar antecipando e tentando equilibrar esses investimentos, né? Eu acho que o que não é mostrado é que, por exemplo, dos royalties que poderiam vir do pré-sal para a saúde e educação, se a gente investisse a mesma quantidade ou uma quantidade menor mesmo em energias limpas como solar e eólica, a gente conseguiria até extrair mais royalties ou gerar mais empregos, né? Então, recentemente, a Índia também lançou um cenário. A Índia, que é um país que tem uma grande demanda reprimida de energia, tem 400
milhões de pessoas sem energia, lançou um cenário dizendo que eles podem ter 10% da energia deles solar e poderiam gerar 660 mil empregos. Isso é mais do que o pré-sal está prometendo. Então você gera emprego, efeito renda e o PIB aumenta. Então as renováveis, solar e eólica, têm uma grande capacidade de melhorar o nosso PIB. A gente atrela o pré-sal à saúde e à educação sem saber que outras atividades econômicas também podem trazer esses benefícios. Ricardo, né? O Twitter está bombando. Perguntas estão chegando. Olha lá, chegou uma ali. Ó. Vamos lá, André. Vamos lá. Chegou uma do Marcos Rodrigues. Ele pergunta se o megawatts da energia eólica é muito mais barato que o da térmica. Então, por que o Brasil usa tantas térmicas? Ele pergunta essa... Por exemplo, né? Exatamente. Hoje a eólica está pelo menos 30%, 30% a 40% mais barata do que as térmicas. Ela se tornou a segunda energia mais barata do Brasil ao longo dos anos, né? Então, nesse sentido, a gente reconhece que todos nós fizemos um trabalho aí de longo prazo. O governo entendeu, principalmente os governadores do Nordeste entenderam que seria uma ótima ideia utilizar o potencial do vento, trazer essa indústria para esses estados, transformar esses estados que eram importadores de energia em exportadores, enfim, gerar empregos também. E hoje ela é uma realidade, né? A energia eólica já é ela não tinha, como... Ela é uma realidade, vai. O Eduardo Jorge colocou, ela era menos de 1% da matriz e hoje ela já está batendo em 4%, 5%. E a questão é que a eólica, quando ela é colocada no leilão, ela ganha de todo mundo, porque é uma fonte extremamente competitiva. Agora o governo está separando as térmicas em leilões diferentes, em categorias diferentes, para conseguir contratar alguma térmica a gás ou a carvão, né? Então a gente entende que é importante ter algumas térmicas para conseguirem regular, porque a térmica ela gera energia quando a gente quer, né, acionando ou despachando energia, mas o Brasil ainda tem muito a aproveitar de eólica e solar. Isso é um caminho de longo prazo. Tem chegado também muita pergunta pelo Facebook, né, André? Isso, o Carlos pergunta justamente sobre esse tema. Ele pergunta qual seria a energia renovável que renderia mais lucros para o Brasil, né? Se mais a eólica, benefícios, mais benefícios nesse caso. Olha, aí é uma questão da gente realmente avaliar a cadeia. A eólica, em 2014, ela está movimentando 15 bilhões de reais. O que quer dizer movimentando 15 bilhões? Na prática, pela quantidade de megawatts que você instala, a quantidade de parques eólicos, o tamanho da cadeia que está envolvida em tudo isso, né? Desde a produção das pás, as torres, enfim, instalação e quem está direcionado a essa infraestrutura. Então, eu diria que a eólica e a solar têm a capacidade de movimentar... enfim, em termos econômicos... O que está instalado, vocês sabem o que já produz e o que atende? Mais ou menos 4%. Mas isso 3 a 4% da energia do Brasil. Tudo bem, isso significa poder, como a gente diz, né, colocar luz numa cidade de quantos habitantes? Sim, tá. Bom, o primeiro grande parque eólico foi o de Osório, que é de 150 megawatts. Em Osório mesmo, no Rio Grande do Sul. A 1 hora de Porto Alegre. Aquele parque já poderia gerar energia para a cidade inteira de Porto Alegre, que eram 670 mil habitantes. Sei. Hoje a gente está com um total 30 vezes maior do que isso, né? E ela está sendo mais ou menos levada para Porto Alegre, essa energia? Sem dúvida nenhuma, porque a energia no Brasil hoje ela é toda conectada. A gente tem um sistema interligado, rede, né? E todas as usinas se conectam em algum ponto a esse sistema interligado. Isso. Quer dizer, que o que está então, não só Porto Alegre, mas o Brasil inteiro, indiretamente, usufrui dessa energia. Os elétrons viajam para cima e para baixo. Com certeza. Você é engenheiro? Engenheiro elétrico. Ah, estou vendo. Fala com muita intimidade aí do assunto. Bom, Osório, que outro grande parque que tem? Hoje, a gente tem grandes parques na Bahia, no Rio Grande do Norte e no Ceará. Que já estão se integrando ao sistema nacional. Exatamente. A gente teve um problema... nos últimos anos, de parques prontos que não estavam se conectando ao sistema, que isso foi fruto da regra, né, de você ter um parque aprovado no leilão, mas você esperar a construção do parque para depois definir a linha de transmissão. Essa coisa do leilão, aqui é uma coisa meio complexa. O processo todo, o governo faz leilão, explica pra gente como é que a ideia do leilão, você tem uma série de sócios ou proprietários de projetos de parques eólicos que querem viabilizar, querem construir os parques. Por exemplo, eu quero construir um parque eólico com tantas hélices, etc. Aí o que eu faço? Você tem o seu projeto, você consegue fechar esse projeto com outros sócios, com algum banco que vai financiar desde o BNDES até o Banco do Nordeste. Certo. Na outra ponta você tem as concessionárias que têm que comprar energia, porque a nossa demanda brasileira cresce. Distribuidoras, né? Eletropaulo, CPFL, Light, Coelba, etc. Então, o governo organiza esse processo. O governo federal. O governo federal organiza esse processo no qual
os parques mais viáveis, ou seja, com energia, os que são economicamente mais viáveis, vendam a energia ao menor preço possível. É um leilão invertido. Ao invés de quem dá mais, é quem dá menos. Então, os parques mais econômicos ganham e por regra, tem que construir os seus projetos. E tem dado certo essa coisa dos leilões? Tem dado certo. Você tem uma margem aí de desistência, mas, de modo geral, o leilão tem dado certo, sim. E, de certa forma, ele contribui para que a gente tenha custos de energia mais baixos no Brasil em comparação a outros países, né? Então, é claro que ele tem a sua vertente de competitividade, de não conseguir contratar todo mundo que está lá. Normalmente 15, 20% entram e os outros têm que esperar o próximo leilão, mas ele tem esse benefício, sem dúvida nenhuma. Vamos ver nenhuma. se chegou mais pergunta pelo Twitter. Tem outra. O Marcos Rodrigues, novamente, ele pergunta qual é a capacidade instalada em energia eólica que está sendo desperdiçada por falta de linhas de transmissão no Brasil. Olha, o último número que a gente tinha era de... semana passada a eólica comemorou 5.000 megawatts na matriz. Que quer dizer o quê, megawatts? 5.000 megawatts suficiente para... Dá uns 4% da nossa matriz. Suficiente para iluminar umas... 10 milhões de pessoas. 10 milhões? Sim. Ô, louco! Sim. Tinha 1.000 megawatts atrasados que estão sendo conectados agora já. Então, não é desprezível. Isso foi um ponto de crítica grande que a gente fez, principalmente nesses 2 últimos anos, onde o governo está gastando mais combustíveis fósseis nas termoelétricas, a gás, a carvão, a óleo diesel. Se essas eólicas estivessem conectadas um ano atrás, a gente estaria salvando muito dinheiro nesse processo. Tá bom. Facebook, notícia. Vamos lá, tem mais uma do Alziro. Ele questiona, na verdade, que ele gostaria do fim do monopólio da energia elétrica no Brasil. Distribuição, comercialização, como que a gente poderia encontrar um caminho possível e se existe algum exemplo em algum outro país do mundo para a gente poder se espelhar. Olha, é claro que para distribuição a gente tem um monopólio, então é aquela história, você só pode ter um poste em cada rua, você tem, né, uma concessionária que tem direito a atuar naquela área, né, sem conflitos, né? Então uma parte, por exemplo, no estado de São Paulo é da Electro, outra da CPFL, outra é da Eletropaulo. Mas você tem modalidades muito mais avançadas, por exemplo, na Alemanha ou na França ou em outros países, onde o consumidor pode escolher de onde vem a sua energia. Então, se você tem uma concessionária que tem só projetos renováveis, o consumidor pode escolher pagar um pouquinho mais caro, mas comprar toda a sua energia daquela concessionária. Isso é possível. Você tem mercados desregulados, onde essa escolha está na mão do consumidor. É claro que seria o ponto ideal que o Brasil chegasse aí também, né? E na sua opinião, o que falta para a gente, de repente, procurar esse caminho? Olha, eu diria que o grande desafio é político e legal. A nossa batalha mais recente foi para permitir que as pessoas pudessem gerar energia solar em casa, ou seja, eletricidade, né? Acho que foram alguns anos aí de discussões e de participação na Câmara dos Deputados, até que a ANEEL realmente conseguiu levar adiante esse projeto, né, a Resolução 482, e há mais ou menos 2 anos isso é possível no Brasil. Então eu diria que politicamente é sempre difícil você mudar as regras, você poder permitir que o consumidor injete energia ao invés de apenas receber energia da rede, tem a questão do medidor. Então tem uma parte que é o desafio técnico, tem uma outra grande parte que é a dificuldade política de você levar as coisas adiante. A gente sabe melhor do que ninguém que tem uma série de projetos de lei que ficam numa fila infinita de 10 ou 20 anos e às vezes eles nem são analisados apenas por uma retaliação, né? Então a gente tem exemplo de projetos que são basicamente estacionados ou deixados de lado porque outros grupos antagônicos não gostam desses projetos. Então é um pouco isso. Tem muita gente comunicando com a gente pelo Face e pelo Twitter, dizendo nós queremos também perguntar para o Eduardo Jorge. Gente, acontece o seguinte, o Eduardo Jorge ficou aqui os primeiros 15 minutos desse papo reto, porque ele teve que ir para Guarulhos pegar o avião, que ele vai viajar pelo Nordeste na sua campanha para presidente. Então, ele mesmo pediu que o Ricardo, que é do Greenpeace, é um engenheiro absolutamente especializado nisso, trouxesse alguns esclarecimentos e mesmo ensinamentos para que ele possa, da próxima vez, até corroborar, contribuir e rebater isso. O que o Greenpeace pode ajudar na campanha, ajudar no sentido de contribuições de temas tal, na campanha do Eduardo Jorge, do Partido Verde?
Olha, a gente desenvolveu ao longo aí do último ano, né, o que a gente acredita que sejam propostas viáveis e factíveis, né, para os candidatos. Infelizmente isso foi abraçado pelo Eduardo Jorge. O que vocês pediram pelos candidatos? Assim, para sintetizar a parte de energia, a gente pediu que a proporção de eólica, biomassa e solar fosse dobrada nos próximos 4 anos, o que a gente considera que é totalmente factível. A gente até calculou o que a gente pode extrair em termos de PIB, de empregos, de benefícios. E a outra ideia que felizmente também foi abraçada é a instalação de 1 milhão de sistemas fotovoltaicos em residências de baixa renda. Então isso é uma coisa que está começando na Índia, tem outros países também com uma boa penetração de energia solar, e a gente acredita que, é claro que você tem 2 formas de desenvolver energia solar no Brasil. Uma são grandes projetos de 1 megawatt, como a gente tem no Ceará ou em Campinas, e a outra é da forma descentralizada ou pulverizada. Então, quando você consegue dar uma escala para essa indústria, colocar 1 milhão de casas ou meio milhão de casas, você traz a atratividade econômica que ainda está faltando, né? Hoje, por exemplo, a gente tem um gargalo que é financiamento, né? Os bancos ficam esperando uma liquidez maior, ou seja, mais pessoas querendo instalar esses sistemas, e as pessoas ficam esperando os bancos darem melhores financiamentos. Então essa posição do ovo e da galinha que tem que ser superada. Quando você tem um projeto de grande porte, sejam os estádios de futebol solares, Sim, ou sejam iniciativas grandes, você consegue dar essa escala e desenvolver muito mais rapidamente. Bem, Ricardo, olha, eu quero, em nome do Papo Reto, esse espaço que nós abrimos aqui, porque o Eduardo tem 1 minuto e 4 segundos na TV, né? Então nós estamos transformando esse 1 minuto e 4 segundos em 45 minutos, 1 hora de conversa aqui pela internet. Em nome mesmo de todos nós que estamos empenhados na campanha do Eduardo Jorge, do Partido Verde, eu quero agradecer muitíssimo a tua presença aqui, os ensinamentos, os esclarecimentos, convidá-lo para voltar aqui. Com certeza, a gente que agradece. E dizer que foi um prazer ter vocês do Greenpeace aqui, essa ONG guerreira, batalhadora, que tem resultados mundiais dos efeitos que faz e que está aqui esclarecendo sobre essa energia. Quero agradecer muitíssimo a sua presença. André Rossi, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Gente, sábado vai estar aqui com a gente o Pena, que é presidente do Partido Verde, e o Cacá Verá, candidato ao Senado pelo Estado de São Paulo. Boa noite.